irmãos amados, vamos ao estudo da palavra de Deus com a ajuda do Senhor. Louvado seja Deus. Nós estamos aqui, irmãos, estudando sobre o castiçal, as revelações de Deus na menorá, que até hoje é muito importante em Israel. É um castiçal que tem quantos braços, quantas hastes? A do meio e mais 6. São quantas ao todo? 7. 7 é número da perfeição. Então Deus mandou Moisés fazer, nós aprendemos a fazer o candelabro de ouro, ou o castiçal. Esse castiçal tinha 7 braços, uma haste no meio, 3 de um lado, 3 do outro. E o castiçal era uma peça só de ouro batido. Que a haste do meio representa Cristo e as hastes laterais representam nós, os crentes. Cada crente é uma haste daquela. Quem diz amém em nome de Jesus? Unidos à haste ou à haste central, que é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos amados, a desgraça que está ocorrendo hoje em dia é o que disse o profeta Oséias: o meu povo pereceu porque lhe faltou o quê, meus amados irmãos? Conhecimento. A tragédia que está avassalando as igrejas, os desvios, as quedas, os fracassos, é por falta de conhecimento. Mas nessa noite, Deus, nosso Senhor, Ele quer nos enriquecer de conhecimento. Quem diz aleluia para Jesus? Glória. Meus irmãos, nós vimos que a haste do meio representa Cristo. Eu queria, se fosse possível, que projetasse o candelabro, o castiçal. A haste do meio representa Cristo com o pedestal que a tudo sustenta. E as hastes laterais representam a cada um de nós. Os irmãos veem que tem hastes maiores e tem hastes o quê, meus amados irmãos? Dá para observar isso? Isso tudo é proposital. O Espírito Santo, quando mandou fazer as peças do tabernáculo, em cada peça há um detalhe. E em cada detalhe há um objetivo divino. Há um objetivo de Deus. Jesus, a haste central, Ele disse: eu sou a luz do mundo. João 8:12. Mateus 5:14. Vós sois a luz do mundo. Jesus é a luz maior e nós as lâmpadas que estamos perto dele e unidas a ele. Meus amados irmãos, nós vimos semana passada que é de ouro a haste central e é de ouro as hastes laterais, as canas. Vocês se lembram por que é tudo de ouro? Porque houve uma permuta, houve uma transação. Lá no Calvário, nós aprendemos isso semana passada. Nossa natureza humana foi para quem no Calvário? Nossa natureza ruim, nossa natureza pecaminosa, passou para quem? Vamos ver se vocês lembram. Jesus. Para Jesus. E a natureza santa, pura de Jesus, passou para quem? Para nós. Para nós. Só que ao terceiro dia, Jesus ressuscitou e a nossa natureza ruim saiu dele e ele voltou à sua plenitude. Então hoje é de ouro Jesus e hoje é de ouro a igreja, os crentes. Não é por mérito, é por imputação. É por misericórdia. Glória ao nome de Jesus. Nós éramos lata. Éramos lata, não éramos nem bronze. Nós éramos lata e da ruim, cheia de ferrugem. Mas no Calvário, a natureza de ouro de Cristo passou para nós. Por isso que Deus olha para mim, para você e vê valor. Não é por causa de nós mesmos, é por causa da imputação. A natureza de Jesus passou para nós. Você pode dizer amém por isso?
Por isso que Oséias canta, eu e Jesus. Vamos ver se vocês lembram. Eu e Jesus. Agora, quem cantar esse hino mais nunca vai esquecer porque é que eu e Jesus somos um só. Nunca mais vai esquecer. Porque no Calvário, o ouro de Cristo, a natureza santa de Cristo, a natureza justa de Cristo, passou para nós. E por isso o castiço é todo de ouro. Meus amados irmãos, vamos ver Números 8, 2 e 3. Números 8, 2 e 3. Glória a Deus. Fala a Arão e dize-lhe: quando acenderes as lâmpadas defronte do candeeiro, alumiarão as 7 lâmpadas. E Arão fez assim, defronte da face do candeeiro, acendeu as suas lâmpadas, como o Senhor ordenara a Moisés. Quem diz amém? Foram acesas quantas lâmpadas? Quantas lâmpadas foram acesas? Acesas as 7 lâmpadas. Nenhum crente deve ficar com a sua lâmpada apagada, porque só vai subir no arrebatamento quem estiver com a lamparina acesa. Quem diz amém em nome de Jesus? As 7 lâmpadas devem estar acesas, unidas à haste central, ou à cana central, que é Jesus. Meus amados irmãos, o que é que eu aprendo aqui? Eu aprendo que essa história moderna, ou por que não dizer pós-moderna, de crentes isolados, desigrejados, não tem fundamento. Não tem fundamento. Glória a Deus. Não é projeto de Deus. As hastes, elas estão juntas. As hastes estão próximas umas das outras. As hastes estão todas reunidas em Cristo Jesus nosso Senhor. E alguém diz assim, mas pastor, eu posso estar unido a Cristo sem estar unido à igreja. Ledo, engano. Vamos ver Atos dos Apóstolos 2 e 42. Vamos ver. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Para um pouquinho. Um crente em casa, um crente que não vem à igreja, porque não quer. Não estou falando daquele que está doente, eu não estou falando daquele que está impossibilitado, mas eu estou falando do crente que pode vir à igreja. A Bíblia diz que todos os que criam estavam o quê, meus amados irmãos? Lê de novo. Todos os que criam. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Perseveravam na doutrina dos... Vocês já ouviram alguém dizer que não precisa de doutrina? Eu já ouvi alguém dizer, eu não preciso. Meu irmão, é soberba e arrogância. Dizer que não precisa sentar para ouvir é uma arrogância e uma soberba sem medida. Glória a Deus. Porque a Bíblia diz que Jesus subiu ao alto e deu dons aos homens. A uns ele deu para apóstolos, a outros ele deu para profetas, a outros ele deu para evangelistas, a outros ele deu para pastores e o que mais, meus amados irmãos? Doutores. Querendo o quê? Me ajude a pregar. Querendo o quê, irmãos? O aperfeiçoamento. Quando você diz que não precisa de pastor, quando você diz que não precisa de ministro de Deus, você está dizendo que você não tem o que aperfeiçoar, que você já está o quê? Perfeito. Já está aperfeiçoado, o que é um engano. É autossuficiência. Quando você vê um crente que não quer vir sentar para ouvir, ele é autossuficiente. Quando não existe na Bíblia. A Bíblia diz que os cristãos primitivos, eles estavam sentados ouvindo a doutrina dos apóstolos. Ah, irmão, eu leio a Bíblia e eu mesmo, por mim mesmo, através de mim mesmo, entendo tudo mesmo. Meu Deus, quanto mesmo, eu mesmo. Meu irmão, isso é um absurdo. Irmão, até hoje,
eu não sei de quase nada. Eu ainda estou aprendendo. Quantas vezes que eu me encanto com Jesus, com as suas santas revelações. E a pessoa dizer que não precisa é uma arrogância. É uma prepotência sem medida. E o prepotente vai para onde? O prepotente, a Bíblia diz que o soberbo, diz que a soberba precede a ruína. É assim ou não é, irmãos amados? A soberba precede a ruína. E a altivez de espírito precede o quê? Ou vem antes de quê? Da queda. Todo povo autossuficiente termina em nada. Então, irmão, por que é que a gente vem aqui? Por que é que a gente vai às congregações, nos bairros onde moramos? Porque nós precisamos de alguém que nos dê a doutrina. Aleluia. Você lendo a Bíblia sozinho não é a mesma coisa. Não diga isso não. Eu leio sozinho, irmão. Eu entendo tudo sozinho. Não diga isso não, que vai cair um curisco na sua cabeça. É uma mentira desmedida. Não tem quem entenda tudo sozinho. Precisamos de homens que Deus deu dons. Jesus subiu ao alto, levou cativo o cativeiro e deu o que, meus amados irmãos? Dons. Dê glória a Deus, porque Deus levanta obreiros com dons. Não é todo mundo. É obreiros, há ministros com dons para o aperfeiçoamento dos santos. Versículo 44, por favor. Perseveravam na doutrina, agora o 44. E todos os que criam estavam juntos. Todos os que criam estavam, somente até aí. Todos os que criam estavam o quê, meus amados irmãos? Juntos. Olha aqui, estamos juntos. O castiçal não tem cana separada, não. O castiçal não era uma cana aqui e outra ali. Não era uma haste aqui e outra ali. As hastes do castiçal, elas são juntas. Aleluia. Aleluia. Você tem que sentar para ouvir a doutrina juntos. Você tem que receber o batismo juntos. Uma pessoa pode receber o batismo sozinha? Sim ou não? Não, é uma doidice você mesmo dizer, eu mesmo me batizo a mim mesmo, tibungo. Não, está errado. Para receber a doutrina juntos, para receber o sacramento do batismo é juntos, para receber a Santa Ceia é o quê? Juntos. E para ir para o céu é juntos também. Não adianta querer fugir disso não. Ah, pastor, mas eu não preciso ir à igreja. Eu fico na garagem da minha casa, junto eu, tia Tonha, tia Zefa e tia Bill. E a gente fica juntos. Você, sua tia Zefa, sua tia Bill e mais ninguém é a mesma coisa. Não é assim não, irmão. E é assim. Irmão, não, nós não precisamos da instituição. Irmão, essas pessoas que são rebeldes, elas começam a fazer esses movimentos sozinhos, em suas casas, nas casas dos outros, e depois termina em nada. O diabo tira você da igreja e depois deixa você à toa. Chama de sistema, chama a igreja de sistema. Eu vou sair do sistema. Você sai do sistema e depois nem sistema, nem de sistema, nem nada. Eu estou falando porque eu sei do que estou falando. É verdade ou não é, igreja amada? É verdade ou não é? Termine nada. Eles tiram você da igreja e deixam você sem nada. O sangue de Jesus tem poder. Eu vou ficar no castiçal. Juntos. Juntos. Quem diz glória a Deus, igreja? Glória. Vamos ver a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, 12, 14 a 20. Primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, 12, 14 a 20. É um pouco longo, mas é gostoso e necessário. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Pronto, somente até aí. A igreja é comparada com o quê, meus amados irmãos? Comparada com o quê, meus irmãos? Um corpo. Uma orelha sozinha é um corpo.
Um olho sozinho saltando pelo meio da rua é um corpo? Eu não quero nem chegar perto de um olho saltando no meio da rua. Um pé sozinho andando no meio da rua? Irmãos amados? Um braço no meio da rua voando, corra. É um mal assombro? É uma visagem, o irmão disse ali, cooperou comigo. É impossível um corpo separado uns dos outros. A Bíblia não é clara. O Espírito Santo nos deixou tudo para nós não errarmos. Oh, que Cristo maravilhoso, oh, que Espírito Santo maravilhoso, que inspirou a Bíblia. O Espírito Santo inspirou Paulo e disse: olha, Paulo, diga para eles, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos membros. Prossiga. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Prossiga. E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Prossiga. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Prossiga. Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. 19. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? 20. Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. Aleluia. Caiu por terra a tese do desigrejado. Caiu por terra. Se essa orelha ficar com raiva porque não é olho, o grande problema, irmão, por que é que o povo sai das igrejas? É porque não se conforma com o que Deus fez. Quem é olho, se conforme de ser olho. O grande problema é que tem pé que quer ser olho. Olha aqui o problema. Por que é que há tanta divisão? Por que é que há tantos conventículos por aí afora? É porque tem gente que Deus colocou para ser pé, mas ele diz: eu só fico aqui se me botarem para ser olho. Já botou arrancar um pé e botar aqui a marmota? Meu filho, se conforme. Se Jesus quisesse você olho, ele tinha colocado você como olho. Se ele quisesse que você fosse mão, ele teria colocado você como mão. Aceite o que Deus fez, o que Deus colocou. Irmão, que coisa linda a Escritura. Mas me diga uma coisa, é esse o problema ou não é? É a inconformação. Eu não me conformo de ser pé. Pé tem que usar meia, pé que tem que dar chulé. Eu não quero ser pé, eu quero ser língua. Oh, meu Deus, um pé na boca. Veja que presepada. Meu irmão, o apóstolo, inspirado pelo Santo Espírito, ele disse que cada um aceite o que Deus fez. Se Deus colocou você no lugar, se Ele reservou um lugar para você, você vai chegar lá conformado com o que Deus colocou na sua vida. É por isso que as pessoas, a orelha sai. Por isso que tem muitas orelhas soltas por aí afora. Por isso que tem muitos dedos soltos por aí afora. Por isso que tem muitos pés soltos por aí afora. Por isso que tem muitos dentes soltos por aí afora. Por quê? Porque não se conformam com aquilo que Deus colocou, com aquilo que Deus determinou. Eu estou aqui pregando para vocês, não foi porque eu quis. Digo diante da Trindade. Foi Deus quem colocou. É Deus quem diz: você vai para ali, você vai para ali, você vai para acolá. E você levanta a mãozinha e diga: eu te agradeço, Jesus. Eu te agradeço por ser o dedo mindinho do corpo de Cristo. Irmãos, você pensa que o dedo mindinho não tem importância, não? O que lhe parece? O que é que você acha? Irmão, mande tirar seu dedo mindinho, para você andar assim. Você vai andar com ele.
Porque, por incrível que pareça, dizem que o dedo mindinho é o que dá o equilíbrio ao corpo. Eu não sou nada aqui nessa igreja. Ninguém me vê. Quem está vendo o dedo mindinho? Eu não estou vendo o dedo mindinho, ninguém. Ninguém está vendo meu dedo mindinho. Porque tem gente que só quer aparecer. Mas ele não sabe da sua importância no corpo de Cristo. Você tem valor, você é de ouro, você está no castiçal. Eu quero ver a mão de quem está alegre por pertencer ao castiçal. Dê um glória para Deus, diga Jesus. Olha, irmão, vamos olhar o castiçal outra vez. Põe em tela o castiçal. Põe em tela o castiçal, põe em tela, por gentileza. Vamos ver o castiçal. De baixo para cima, a primeira cana é grande ou é pequena? As primeiras canas, de baixo para cima? A do meio é grande, média ou pequena? E a de cima? Conforme-se, meu irmão. Tem gente que diz que só fica na igreja se for uma cana grande. Meu irmão, se Jesus colocou você para ser uma cana grande, aceite. Mas se colocou para ser uma cana pequena, aceite também. Quem aceita o que Deus quer na sua vida? Quem aceita? Dê um glória para Jesus Cristo mais forte nesta noite. Aceite. Se Ele quisesse que você fosse uma cana grande. Mas me diga uma coisa. Se tirar uma cana daquela, faz falta ou não faz? Faz ou não faz? Se tirar a grande, faz falta? E se tirar a pequena? Você tem valor. O Espírito Santo se move em você. Eu vi aqui neste púlpito, pastor que era de Campinas, depois ele faleceu em Rio Grande do Norte, Marinésio, pastor Marinésio. Ele disse que foi pastor em Cruzeiro, São Paulo, na cidade de São Paulo, e disse que tinha uma irmã que era zeladora da igreja. Não era dirigente do círculo de oração, não era dirigente do círculo de oração, não era dirigente visitadora, era zeladora da igreja. E ela só varria a igreja e só espanava os bancos orando. Quando ela estava espanando o banco, Jesus, vai sentar aqui alguém, Jesus, que ele seja batizado com o Espírito Santo. Jesus, hoje vai sentar aqui alguém, se for um pecador, Jesus salva. Glória a Deus, irmão, diz que essa igreja era uma bênção no tempo dessa velha. Ela só fazia a limpeza na igreja orando, pedindo para Jesus salvar, pedindo para Jesus curar, pedindo para Jesus edificar. Irmão, essa velha era importante na igreja? Sim ou não? Importantíssima, era uma caninha, coitadinho, um dedinho mindinho, mas de grande importância na igreja. Você tem que aceitar, ou ser pé, ou ser mão, ou ser testa, ou ser ouvido, ou ser língua, ou ser nariz, ou ser dedo mindinho, ou ser mocotó. Aceite ser o mocotó de Jesus. É uma honra, não é, irmão, ser o mocotó de Jesus? É uma honra ser o mocotó de Cristo. Glória a Deus nas alturas dos céus. Então, meus amados irmãos, veja aqui o que Paulo disse. O castiçal tem canas maiores, canas médias, canas menores, hastes maiores, hastes médias, hastes menores, mas todas estão ligadas à haste central, que é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a Bíblia que Deus fez assim como quis. Não, irmão, ninguém me vê. Ninguém me vê. Eu vou para um lugar onde o povo me veja. O irmão disse, vá para a praça. Aleluia. Não queira ser. Diga assim, eu quero ficar na vocação que fui chamado. Que coisa linda, que revelação do Espírito aqui na palavra. Né? Não adianta querer além do que Deus determinou. Louvado seja Deus para sempre. Ah, pastor, mas eu não aceito isso não. Eu não concordo. Problema seu, meu querido, você não concordar. Mas é aqui a Bíblia. A igreja é um corpo. Cristo é a cabeça desse corpo. E você não pode estar isolado do corpo. Você não pode se isolar, fazer uma eclesiola lá na sua casa. Não, você está errado. Você tem que estar no corpo de Cristo, que é a igreja. Vamos ver mais adiante. Glória a Deus. Irmão, Cristo é... Vamos ver primeiro, vamos ver Efésios 4:16. Efésios 4:16, por favor. Do qual... Não, leio 15 porque entenderemos melhor. Efésios 4:15. Antes,
seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Muito bem. Quem é a cabeça deste corpo? Mais alto. Quem é a cabeça deste corpo? Agora leia o 15, o 16. Do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Olha, irmão, que coisa linda. Paulo disse que a cabeça é Cristo, mas do versículo 16, do qual todo o corpo, bem o que, irmão? Bem o que, irmãos? Não é espalhado, não. Não é um aqui, outro ali, outro acolá, não. O corpo bem ajustado e ligado. É porque eu não gosto. E também está no tempo da pandemia. Mas se eu gostasse, se não tivesse no tempo da pandemia, eu iria mandar você olhar para o outro e dizer: eu não me largo de você. Eu estou ligado a você. Não tem quem me tire. Porque estamos ligados como juntas. Eu não vou para lugar nenhum, que eu não tenho para onde ir. Se eu sair desse corpo, se eu sair dessas juntas, se eu sair dessas ligaduras, eu me perco. Eu me perco. A igreja não precisa de mim. Eu sou quem preciso da igreja. A igreja sem mim, ela vai continuar existindo. Agora eu sem a igreja. Se amputarem um dedo, o corpo subsiste. Se amputarem um dedo, o corpo continua. Se amputarem um braço, o corpo continua. Agora o braço amputado, o que é que acontece com ele? O que é que acontece com ele? Entra em estado de putrefação. Um dedo amputado. Quer dizer, não é o corpo que precisa do dedo. Ele precisa sim, mas o dedo precisa mais do corpo do que o corpo do dedo. Se você sair, se cair nessa bobagem de sair nessa patetice, a igreja vai continuar, meu filho. Quantos anos tem a igreja? A igreja como um todo tem mais de 2.000 anos. E a Assembleia de Deus do Estado de Alagoas vai fazer 106. Quando eu vim para essa igreja, ela já existia. Muito bem, obrigado. Louvado seja o nome do Senhor. Eu é quem tenho que permanecer neste corpo para não apodrecer. Para não apodrecer. Olha que coisa linda. Da qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo. Para o quê? Edificação em amor. Lembre-se, nunca queira ser uma cana tirada do castiçal. Nunca queira ser um dedo tirado do corpo. Nunca queira ser uma orelha tirada do corpo. Nunca vá nessa conversa de que você vai viver muito bem separado do corpo. Deus pôs você aqui, 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 Deus pôs você na canela, Deus pôs você na perna, Deus pôs você no pé. Então glorifique a Deus e permaneça no lugar que Deus lhe colocou. Aleluia. Quem diz amém? Amém. Quem diz amém? Cristo é inseparável da igreja, irmão. Cristo é inseparável da igreja. Mas, irmão, está na Bíblia. Vamos voltar para Apocalipse, por favor. Apocalipse, capítulo de número 1, versículo 12 e 13. E virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro. Pronto. Quem foi que falou? Quem foi que falou? Quem deu o brado ali? Quem foi que deu o brado? João. Jesus. Aí quando João se virou para ver quem falava, ele viu primeiro Jesus, não foi assim? Ele viu primeiro Jesus? Por incrível que pareça, não. Vamos voltar. Ele olhou para ver quem era.
Leia de novo. E virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro. Primeiro João não viu Jesus, primeiro ele viu a igreja. Amém? Olha como Cristo é inseparável da igreja. Quando João ouviu a voz, que João virou para trás para ver quem era que falava com ele, ele não viu primeiro Jesus, primeiro ele viu os 7 castiçais de quê, meus amados irmãos? De ouro. Ele viu os 7 castiçais de ouro. Representam quem os 7 castiçais? Representam quem os 7 castiçais? A igreja em sua totalidade. Aí depois que ele viu a igreja, prossiga o versículo. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de um vestido comprido e cingido pelos peitos com cinto de ouro. Se eu fosse você, eu daria glória a Deus. João ouviu uma voz. Quando ele olha para trás para ver quem era, quem ele vê primeiro? Ele vê os 7 castiçais. E no meio dos 7 castiçais, ele viu Jesus. Aleluia. Quem quiser achar Jesus, vem aqui no meio dos 7 castiçais. Quem quiser achar Jesus, venha para o meio dos 7 castiçais, que ele está com os castiçais. O diabo, irmão, ele quer dissociar Jesus da igreja, ele quer separar. O diabo já divorciou muitos casais e quer divorciar Jesus da igreja. Só que ele não consegue. Ele não consegue divorciar Jesus da igreja. Porque onde está Cristo, estão os castiçais. E onde está Cristo, estão os castiçais. E onde estão os castiçais? Está Cristo. Eles são indissociáveis. Não se aparta. Jesus e a igreja não se apartam. Jesus e a igreja não tem como apartar um do outro. Louvado seja, ele é a cabeça e ela é o corpo. Bendito seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo nesta noite. Meus amados irmãos, nós vimos que cada um Deus colocou no corpo como quis. Você tem que aceitar isso. O grande problema é que as pessoas não aceitam isso. 1 Coríntios 12, versículo 15. Se o pé disser, por que não sou mão, não sou do corpo? Não será por isso do corpo? Muito bem, prossiga. E se a orelha disser, por que não sou olho, não sou do corpo? Não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Repita essa palavra, todos repitam, 1, 2, 3. Cada um deles como quis. Você aceita isso? Você aceita isso? Não é como você quer, é como ele quis. Nem todo mundo vai ser pastor, nem todo mundo vai ser presbítero, nem todo mundo vai ser evangelista, nem todo mundo vai ser apóstolo, nem todo mundo vai ser mestre. Nem todo mundo vai ser uma coisa só. Cada um, Deus dá uma missão diferente. O zelador é importante. Ô irmão, se não tivesse esses bancos zelados, nós estaríamos espirrando agora. Se os banheiros estivessem sujos, que horror. Um banheiro fedorento é uma desgraça.
Diz que tinha uma irmã que ela sentava na porta, perto da porta ao lado do banheiro, e ela ficou com a cara feia, ela só vivia assim. Os irmãos disseram que era por causa do mau cheiro do banheiro da igreja, que tinha um retorno. O banheiro zelado é uma bênção. O sonoplasta, pense numa bênção, o sonoplasta. Se ele fizer raiva o pastor se desvia. Então você é muito importante na igreja. Aleluia! Glória a Deus! Quem serve a água. Tem um servo de Deus que quase toda semana, ele estou sentindo até a falta dele, traz uma água de coco. Aí esse é que é um pé bom, glória a Jesus. Aleluia! Estou sentindo a falta dele hoje aqui. Então, meus amados irmãos, você tem que aceitar. Um é dirigente de congregação. Nem todo mundo vai ser chamado para ser pastor presidente. Nem todo mundo. Nem todo mundo vai ser chamado para ser dirigente de círculo de oração, mas vai ser chamado para orar com a dirigente do círculo de oração. Uns serão diáconos, outros auxiliares, outros coordenadores de jovens. Outros não fazem muita coisa, mas cooperam, ofertam, dizimam. Todos são importantes. Aceite aquilo que Deus colocou na sua vida. Aceite como Deus quis. Pastor, eu não prego, eu não canto, eu não sei cantar. Quando eu vou cantar, o povo corre. Mas o dízimo daquela pessoa é sagrado. Todo mês ele dizima. A oferta daquela pessoa, quando tem um investimento na igreja, a oferta daquela pessoa é a primeira que chega. Esse pé é útil, esse dedo mindinho é útil, todos são úteis na casa de Deus. Só você está sentado aí dando glória a Jesus, a sua presença já é importante aqui na igreja. Se você não vier, vai fazer falta. O seu glória a Deus, o seu aleluia, o seu amém. Então aceite, irmãos. Ah, irmão, eu só não sou alguma coisa porque pisaram em cima de mim. Irmão, não tem quem pise em cima daquele que Deus quer que seja. É questão de tempo. Quem diz glória para Deus por isso? As canas, lembre isso. As canas, umas eram grandes, outras eram médias e outras eram o quê, meus amados irmãos? Pequenas. Mas qual delas seria possível retirar sem fazer falta? Qual delas? Nenhuma. Agora, interessante, quando chega em cima, por favor, põe o castiçal de novo. Olha que coisa linda. Quando chega em cima, como é que todas ficam? Como é que todas ficam? Que coisa linda. Tudo rentezinho com Cristo Jesus, nosso Senhor. Dá para dar amém por isso? Dá para dar amém por isso? Que cana você é dessas aí? Qual dessas você é? Hein? Hein? Que cana você é dessas aí? A grande? A média? Ou a pequena? Quem for da pequena vai sair daqui revoltado, né, irmãos? Eu vou me desviar. Eu só fico nessa igreja se eu virar uma cana grande. Não, meu irmão. Jesus colocou como Ele quis. Glória a Deus. Oh, que coisa linda a Sagrada Escritura, irmão. Vamos ver São Marcos 13:34. São Marcos 13:34, por favor. São Marcos 13:34. É como se um homem, partindo para fora da terra, deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos, e a cada um a sua obra. Pronto. Diz que é como se um homem partindo para fora da terra. Quem é esse homem que veio aqui e foi embora? Quem é esse homem? Diga o nome dele mais forte. Quem é esse homem? E que fosse para fora da terra, deixasse a sua casa. Onde é a casa de Deus? Onde é a casa de Deus? A igreja. E desse autoridade a quem? Aos seus servos. E a cada um, o que, meus amados irmãos? E a cada um, o que, meus amados irmãos? Jesus, ele distribui as tarefas. Não queira atropelar a tarefa do outro. Ele deu a cada um a sua obra. A cada um, ele deu a sua tarefa. Aceite. Não queira a tarefa do outro.
Glória a Deus. Também Mateus 25. Glória a Deus. Mateus 25 e 15, por favor. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. Quem pode dizer amém, irmãos? A um, por favor, põe em tela. A um deu 5 talentos, a outro deu quantos? E a outro? Qual é a cana de 5 talentos? Qual é a cana de 5 talentos do castiçal? É a maior. Qual é a cana de 2 talentos? A do meio. E qual é a cana de 1 talento só? A menor. Olha aqui, está vendo? Até nisso o Espírito Santo fez certinho. A um deu 5, é a cana grande. A um deu 2, a cana no meio. E a outro deu 1, a cana pequena. Eu quero saber quem vai sair daqui revoltado, porque não é uma cana grande. Diga, eu. Glória a Jesus. Alguém estava cochilando, né, irmãos? Glória a Deus. Não acredito, não. É brincadeira. Glória a Deus. Glória a Jesus. Não vai sair ninguém revoltado, mas é lindo. Ó, irmão, só está no castiçal. Só em estar em Cristo. É um privilégio. Privilégio. É um privilégio. Quem está feliz por estar no castiçal, levante a mão e dê um glória a Deus bonito. Eu sou feliz por fazer parte deste castiçal. Eu sou feliz. Olha, irmão, é um perigo você querer a posição que Deus colocou outros. Eu vou mostrar para vocês um homem que ele era uma cana e ele queria trocar de cana, ele queria ser outra cana. Para encerrar o sermão de hoje, eu quero mostrar para vocês um homem que Deus colocou ele numa posição de uma cana e ele queria ser outra cana. Deus colocou ele numa haste e ele queria ser outra haste. Irmão, é um desastre. Quem sabe dizer quem é essa pessoa que Deus colocou ele numa haste linda, uma haste maravilhosa, mas ele não se conformou, ele queria ser outra haste, outra cana. Saul, Satanás, mas eu não vou falar nem de Saul nem de Satanás. Eu vou falar de Uzias. Vamos abrir a Escritura Sagrada? Marca aí, anota. 2 Crônicas, capítulo 26. Glória ao nome do Senhor Jesus. 2 Crônicas 26. Versículo de número, vamos ler primeiro o 5, por favor. Falando de Uzias, isso aqui é falando do rei Uzias, aquele que era primo do profeta Isaías, no ano que morreu o rei Uzias. É esse Uzias aí que a Bíblia está se referindo. Porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, entendido nas visões de Deus, e nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Olha, irmão, Deus fez ele o quê, irmãos? Mas porque ele buscava a quem? A Deus. Deus deu a ele muita coisa. Vamos ver versículo 6. Olha o que foi que Deus fez com esse homem. Porque saiu e guerreou contra os filisteus, e quebrou o muro de Gate, e o muro de Jabiné, e o muro de Asdod, e edificou cidades em Asdod, e entre os filisteus. Olha, irmão, o homem quebrava muro. Não tinha muro para ele quebrava, Deus dava força a ele, e ele quebrava os muros. Deus dava força a ele para quebrar muro. A Bíblia diz que era o Senhor que o fazia prosperar. Leia agora o 7, glória a Deus. E Deus o ajudou contra os filisteus e contra os arábios que habitavam em Gulbaal, e contra os meunitas. Irmão, se ele fosse vivo hoje, aquele povo do Ramá estava frito.
Deus o ajudou contra os filisteus e contra os árabes, que habitavam em Gurbaal, e contra os meunitas. Onde ele ia, Deus ajudava-o. 8. E os amonitas deram presentes a Uzias, e o seu renome foi espalhado até a entrada do Egito, porque se fortificou altamente. Meu irmão, diz que o povo trazia o que para ele, irmãos amados? Presente. Presente. E presente naquele tempo não era uma camisa não, nem um par de meia. Era carroças e mais carroças. De ouro, de prata, de joias, de vasos. Glória a Deus, roupas, sapatos, muita coisa, gado. Presente era gado, era ovelha, era boi, era camelo. Vinha aquele monte de gente trazendo presente para ele. E a Bíblia diz que Deus, o seu nome foi afamado. Glória a Deus. Versículo 9. Também Uzias edificou torres em Jerusalém, à porta da esquina e à porta do vale, e aos ângulos, e os fortificou. Edificou torres. Na porta da esquina, na porta do vale, em Jerusalém, na porta do ângulo, fortificou. Que mais? Versículo 10. Também edificou torres no deserto, e cavou muitos poços, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas, lavradores e vinhateiros, nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Mas, irmão, quem queria essas bênçãos? Eu quero ver a mão de quem queria essas bênçãos. Eu queria. Se, irmão, onde o homem colocava a mão, Deus abençoava. Diz que ninguém nunca viu tanto gado, ninguém nunca viu tanta coisa, ninguém nunca viu tanta ovelha, ninguém nunca viu tanta vinha, tantos cereais. Diz que ele era amigo da agricultura e da pecuária também. Era agropecuarista. O reino de Judá prosperou, cresceu. Que coisa linda, que rei maravilhoso. Vamos ver agora, versículo 11. Tinha também Uzias um exército de homens destros nas armas, que saíam à guerra em tropas, segundo o número da lista feita pela mão de Jeiel, chanceler, e Maacéias, oficial, debaixo da mão de Ananias, um dos príncipes do rei. Irmãos, o homem tinha tudo contabilizado. O homem era organizado, o homem era uma potência, irmãos. Tinha chanceler, chanceler são escrivães, secretários, catalogadores. O homem tudo era organizado, ele sabia do exército, ele sabia de tudo direitinho, ele tinha a lista na mão. Setor pessoal, o irmão está me ajudando aqui. Era o setor pessoal impecável. Versículo 12. Todo o número dos chefes, dos pais, varões valentes, era de 2.600. Meu irmão, o homem era organizado demais. Agora veja o 13. E debaixo das suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens, que faziam a guerra com força belicosa para ajudar o rei contra os inimigos. Eita, irmão. E se ele tivesse um secretário desse? Glória a Jesus. Aí era... Glória a Jesus. Irmãos amados, vocês estão vendo como era o homem, irmãos? Para ajudar o rei contra os inimigos. Tem gente que ajuda os inimigos do rei. É verdade ou não é, irmãos amados? Tem gente que ajuda os inimigos do rei, mas aqueles homens ajudavam o rei contra os inimigos. Glória a Deus. Versículo 14, irmão, olha que coisa linda. Essa cana era grande ou era pequena? Me ajude. Essa cana no castiçal era grande ou era pequena? Grande. Eita, cana grande. Vamos ver mais.
E preparou-lhes Uzias para todo o exército escudos e lanças e capacetes e couraças e arcos e até fundas para atirar pedras. Meu irmão, o homem, irmão, era um engenheiro bélico. Ele sabia fazer armas, ele sabia preparar armas. As primeiras catapultas do mundo foi Uzias quem inventou, para atirar pedra longe. Quem já viu nas guerras da Idade Média aquelas atiradeiras de pedra longe? Não era assim, irmãos? Nos filmes não tem aquelas pedras que jogam longe? Pois quem inventou foi Uzias. Foi Uzias quem teve a engenharia bélica de inventar as catapultas. Glória a Deus. Versículo 15. Também fez em Jerusalém máquinas de invenção de engenheiros, que estivessem nas torres e nos cantos, para atirarem flechas e grandes pedras. Meu irmão, o homem era engenheiro bélico mesmo, irmão. As catapultas, eu disse a vocês, está provado, foi ele quem inventou as catapultas. Engenharia que ninguém nunca tinha visto, engenharia top de linha, avançada. Meu Deus do céu, irmão, esse homem era uma cana que ia bater no céu. Glória a Deus. Uma inteligência brilhante, uma inteligência abençoada. Versículo 15. E voou a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado até que se tornou forte. Prossiga. Mas, meu Jesus, coitado dos Uzias, irmão. Mas o que? Eu me leio o resto. havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper, e transgrediu contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Meu irmão, só quem era que podia entrar no lugar santo para queimar incenso? Quem eram as pessoas que tinham esse direito? Quem eram os que tinham esse direito? Pois, irmão, Uzias achou pouco o que já tinha de Deus, e agora queria ser sacerdote. Ele queria trocar de local de cana. Irmão, todo mundo que não se conforma com o que Deus faz, não é, aí diz assim, não é porque eu não tive oportunidade, é não, irmão. Pode dar, olha, uma pessoa como Uzias, você pode dar a ele o que você quiser. Ele sempre quer mais. Você pode botar ele para ser o que você quiser. Olha, você vai ser isso, você vai ser aquilo. Bom, você bota ele para ser auxiliar, ele já está pensando em ser diácono. Você bota ele para ser diácono, ele já está pensando em ser o quê? Presbítero. Você bota ele para ser presbítero, ele já está pensando em ser o quê? Evangelista. Você bota ele para ser evangelista, ele já está pensando em ser o quê? E quando você bota ele para ser pastor, ele já pensa em tomar a vaga de quem? Do presidente. Valei-me, Jesus Cristo. Você pode botar ele para ser vice-presidente, pode botar para ser da mesa, você pode botar para ser o que for. Ele quer mais. Irmão, a Bíblia ensina tudo, irmãos. Quer mais? Porque me diga uma coisa, esse homem tinha mais para onde querer mais? Tinha? Me diga se esse homem Uzias, ele tinha mais, ele havia necessidade de querer mais alguma coisa? Me ajude a pregar? Irmão, ele era uma cana das grandes. No topo, mas ele disse, não, eu quero queimar incenso, eu quero trocar de lugar, eu não estou satisfeito com o que Deus fez na minha vida, eu quero mais, ele ficou soberbo, ele se fortificou, e ele ficou exaltado, soberbo, meu irmão, e qual foi o resultado dele? Versículo 19, glória a Deus. Então Uzias se indignou,
e tinha um incensário na sua mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu à testa perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Olha aí, irmãos. Terminou a lepra saindo onde, meus amados irmãos? Na testa. A lepra saiu na testa porque ela já estava onde antes? Onde era que a lepra já estava? Ela saiu na testa. Ela não entrou na testa, ela saiu. Quer dizer que ela já estava onde a lepra? Estava no coração, saiu para a testa. Para que todo mundo visse. Aleluia. Aleluia a Deus pela sua santa e gloriosa palavra, irmão. A lepra saiu na testa. E o resultado dele? E o resultado desse coitado que queria ser tanto, não se conformou com o que Deus deu, não se conformou com o que Deus quis na vida dele. Qual foi o resultado dele? Por versículo 21, olha o resultado do homem que era tão grande, do homem que era tão poderoso, do homem que recebeu tanto de Deus. Olha o resultado dele, versículo 21. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte. E morou, por ser leproso, numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha o cargo da casa do rei, julgando o povo na terra. Olha aí, irmãos amados. Foi o que, irmãos? Excluído de onde, meus amados irmãos? E foi morar numa casa separada, sozinho. Sozinho. Quem não se conforma com o que Deus deu, vai terminar numa casa separada, sozinho. Isolado. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Quem está conformado com o seu lugar no castiçal? Quem está conformado? Bota o castiçal de novo, bota o castiçal de novo. Irmão, para nunca mais a gente esquecer dessa lição. Glória a Deus. Na cana de baixo é a cana grande, média ou pequena? A cana de baixo é o quê? As canas de baixo são as canas do meio são e as de cima são as pequenas. Diga, Jesus, onde o Senhor me colocar, eu estou satisfeito. Quem dá aleluia para este Cristo maravilhoso? Quem quer ser crente sozinho, isolado, separado? Quem quer ser crente sozinho, isolado, separado? Ninguém. Que Deus abençoe a todos. Em nome de quem, meus amados irmãos? De Jesus. Em nome de quem, meus irmãos? Vamos orar ao Senhor pelos dizimistas e ofertantes, para que haja mantimento na casa do Senhor nosso Deus. Irmãos, olha, irmãos, nós estamos cuidando do templo físico, do templo patrimonial, estamos cuidando do templo espiritual. Ainda essa semana a igreja sede mandou comprar muito mantimento para ajudar pessoas carentes. Aqui da sede foi comprado. E nós precisamos da sua ajuda. Nós estamos construindo templos de pedra e estamos sustentando templos físicos, templos de corpos. Glória a Deus. Eu não sei se está na tela a imagem desta semana, um caminhão que a igreja mandou comprar de mantimentos para socorrer algumas famílias necessitadas, mas não são muitas, porque a necessidade é grande, é maior do que nós podemos fazer. Mas eu louvo a Deus porque alguns irmãos têm chegado, alguns irmãos têm doado algumas coisas. Samuel, diácono Samuel, é o responsável, ele está aqui. Glória a Deus. É uma caninha bem pequenininha, glória a Deus. Aleluia. Mas está satisfeito, Samuel? Glória a Deus nas alturas dos céus. Amém. Vamos fazer uma oração. Pastor Alberto, faça uma oração pelos irmãos que vão recolher os dízimos e as ofertas. A cantora chegou, irmãos? Chegou. Glória a Deus, vai louvar ao Senhor com o hino. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Bendito seja Deus, neste momento, meu Pai, te louvamos, te agradecemos, ó Pai, pela tua palavra.
ó Deus, pelo oráculo desta noite, Senhor, esta palavra vindo dos céus para nós, Senhor, nos livra da arrogância, da soberba. Pai querido, nos ajuda a ser crente, a te servir na beleza da tua santidade, meu Pai. E neste momento queremos te pedir, Senhor, por todos que são dizimistas, que são ofertantes na tua casa, todos que têm o seu coração voltado para esse trabalho, Senhor, para que a tua obra progrida, Deus, para que possamos servir a ti, Senhor, agradecendo pelo que tu tens feito conosco. Neste momento, Deus, te agradecemos em o nome de Jesus e confiamos em ti para sempre. Amém. Podem sentar, irmão, vamos ouvir a cantora louvar a Deus. E os irmãos que estão em casa, que não puderam vir por vários motivos, mas não deixe de fazer a sua contribuição, o seu dízimo e a sua oferta nos ícones que estão nas telas.